Eu estou há algum tempo sem gravar vídeos, né, para o canal, porque nós estávamos com o telefone, eu estava com o telefone muito ruim e não tinha câmera frontal também, mas a gente conseguiu em Deus aí ter um telefone um pouco melhor, né? E vamos recomeçar nossas gravações, nossos vídeos. Agradeço aí aos 51 inscritos que durante 3 para 4 meses não gravei vídeo e continuaram no canal. Nós vamos fazer agora um vídeo, talvez uns vídeos um pouco maiores, mas com certeza vai ser melhor para aprendizado, para muitas coisas para a gente. Gostaria de falar um pouquinho sobre Gênesis 17, verso 1, que você tem a palavra de Deus a Abraão, dizendo: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e seja perfeito. A vida de Abraão é uma vida Abraão é muito bem estimado nos três segmentos religiosos monoteístas. Você tem o judaísmo, você tem o islamismo e você tem o cristianismo. E Abraão é de fato muito bem visto por esses segmentos religiosos, pelos cristãos, pelos islâmicos e pelos judeus. A questão é que essa convocação de Deus para Abraão não foi apenas de algo específico, como eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, ando na minha presença. Mas Deus especifica a condição que Ele quer que Abraão esteja: anda na minha presença e seja perfeito. O que é ser perfeito? Ser perfeito é ser molde. Ser perfeito é aquilo ou aquele que não tem defeito. Por exemplo, quando você olha para uma parede bem pintada, bem emassada, bem lixada, uma parede bonita, bem feita, um pintor profissional, né? Ele faz um trabalho bem feito. Mas se no canto da parede ou embaixo, na parte de baixo, perto do rodapé, tiver alguma imperfeição, o que vai chamar mais atenção dessa parede não é toda a perfeição que ela foi feita, mas a imperfeição. A imperfeição vai ser mais bem vista do que toda a perfeição. E quando você ouve Deus falar, quando você ouve, no caso, está escrito, quando você lê, mas quando você ouve é uma maneira de nós nos adaptarmos melhor ao texto. Quando você ouve Deus dizer nas Santas Escrituras, seja perfeito, é necessário que você faça uma leitura da vida de Abraão. Que você pegue a vida de Abraão e você, isento de emoções, você pegue a vida dele e você faça uma leitura mais específica sobre a vida dele. Pois bem, quando você faz uma leitura da vida de Abraão, você vai chegar a algumas conclusões que vão até mesmo tocar você de uma maneira específica. Você vai chegar ao ponto de dizer: eu nunca faria isso, eu nunca seria assim, eu não tomaria essas atitudes. Por exemplo, Abraão não foi perfeito no seu chamado. Nós olhamos para o chamado de Abraão, nós vemos quando Deus chama Abraão e nós pensamos: meu Deus, eu não respondo o chamado de Deus na minha vida desse jeito. A Bíblia diz, no livro de Atos, capítulo 7, que Abraão sai da Mesopotâmia. E Abraão sai da Mesopotâmia com o seu pai e o seu sobrinho. No capítulo 11 de Gênesis também conta a história, nos últimos versículos de Gênesis capítulo 11, vai mostrar que Abraão ficou com Terá até a morte de Terá. No capítulo 12, Deus chama Abraão mais uma vez. E ele diz que Abraão deveria sair do meio da sua parentela e ir para a terra que ele iria mostrar. Abraão mais uma vez leva a Ló junto com ele. Ele não deixa Ló onde Ló estava. Se você ler o capítulo 12 com critério, isento de emoção, você vai ver que Abraão, ele começa a andar na terra, no versículo 5 até o versículo 9 ali, você for ler, você vai ver que Abraão chega na terra. E não somente Abraão chega na terra, mas Deus diz para ele: Abraão, essa é a terra que eu disse que ia dar a você.
Abraão levanta um sacrifício, Abraão oferece um sacrifício a Deus, levanta acampamento e segue viagem. Abraão não para. Abraão segue viagem. Abraão continua a sua viagem. Abraão não demorou para chegar na terra. Abraão saiu de onde estava e chegou na terra. E quando você lê o capítulo 20 de Gênesis, o verso 13, você vai ver que Abraão ele chega ao ponto de dizer, quando ele está dando satisfações ali ao faraó, ele chega a dizer que Deus o fez sair errante da sua terra. E errante é perdido. Sendo que não, Deus não fez Abraão sair errante. Deus deu a ordem a Abraão e logo depois mostrou, Abraão, é aqui que você vai ter que ficar. É Abraão que levanta acampamento e sai embora, e vaza, e vai embora. Então Abraão para mim não é um molde que eu devo copiar, um molde do chamado, um molde de quem atende ao chamado de Deus. Segundo, Abraão também não era um molde de reconciliador. Abraão não é um molde para mim de reconciliador. Quando você vê em Gênesis capítulo 13, você vai ver que os pastores de Ló e os pastores de Abraão na época ainda, têm conflitos, porque todos os dois, eles saem levando tendas, levando rebanho, e os pastores brigam, eles têm discussões. A questão aqui é que o patriarca aqui é Abrão. Então Abrão poderia dizer aos pastores para eles pararem com a guerra, pararem com as brigas, pararem com as discussões, pararem com as discórdias. Mas Abraão não faz isso. Abrão ele chega para o teu sobrinho, para Ló, e fala, Ló, toda a terra está diante de você. Escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para o caminho contrário, a gente não vai se cruzar mais. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, a gente não vai se ver mais. Para onde você for, eu vou em caminho contrário. Abrão poderia usar do seu respeito, usar da sua patente e impor o respeito, impor o cessar da discussão. Mas ele não faz a reconciliação. Pelo contrário, ele prefere seguir cada um a sua vida e não mais ter discussões, não ter que administrar esse tipo de situação. Então, Abraão, primeiro, não é um molde para mim de alguém que atende o seu chamado. Abraão não é um molde para mim de reconciliador. Abraão também não é um molde de pai. Abraão não é um molde de pai. Quando você vê o livro de Gênesis, capítulo 16, verso 6, você vai ver que Abraão vai falar para Sara algo sobre Agar muito sério. Abraão fala para Sara, faça com Agar o que você quiser fazer. Pois bem, nesse momento da história, Agar está grávida de Ismael. E Ismael é filho de Abraão. Quando Abraão fala para Sara, faça com Agar o que você quiser, ele estava dizendo, eu não me importo com o que você for fazer. Se for que mandar embora grávida, sem recurso, que mande. Se for para matar, que mate. Faça o que você quiser fazer. Há outro texto também de Abraão que muito me chama a atenção, que está registrado em Gênesis capítulo 21. Em Gênesis capítulo 21, Isaac já nasceu, Isaac está ali vivendo já. A Bíblia diz que Sara fica insatisfeita com brincadeira de criança, com a zombaria que estava acontecendo, com a implicância de duas crianças, normal, mas ela estava insatisfeita. E ela manda que Abraão mande a Agar e Ismael embora, porque ela não queria que Ismael dividisse da herança de Abraão com Isaac, que Isaac fosse obrigado a dividir a fortuna ou a herança. A Bíblia diz que Sara pede isso a Abraão. A Bíblia até diz que Abraão, ele se sente mal com essa história. Só que algo me chama a atenção, é que Abraão não tem a mesma predisposição que ele tem em alguns capítulos anteriores de Gênesis. Quando os anjos vão à casa dele e diz que vai destruir a Sodoma e vão destruir a Gomorra.
Abraão, ele sabe que ele é inconveniente. Porque chega uma hora que ele fala, se tiver 50 justos, o Senhor destruirá a cidade. Fala, não, por amor aos 50 justos, não destruirei a cidade. Até que chegou em 10. E ele fala exatamente isso, não fique bravo com seu servo, não fique irado com seu servo, me permita perguntar mais isso, e se sobrarem 10 justos? Então Abraão já tinha a prática de pedir, só que ele pede por Ló, ele pede por uma cidade que está completamente incrédula, uma cidade completamente desviada dos princípios cristãos, no caso dos princípios divinos, né? Digamos assim, não cristãos ainda, no princípio divino. E ele exerce tanta pena, tanta compaixão, e mesmo incomodado com Ismael, no capítulo 21 de Gênesis, ele não exerce o mesmo compromisso, impedido. Quando ele ouve Deus falar assim, olha, não se preocupe que eu vou cuidar do menino, sabe o que ele faz? O texto vai dizer, Gênesis 21, se você for ler o versículo 8 até o 14, ele despede a Sara e a Agar e a Ismael com um pedaço de pão e um bocado de água, para encararem um deserto, um caminho sem rumo, um caminho que não tem aonde ir. A Agar, lembre-se, era uma escrava, ela não tinha para onde ir, no máximo ela seria escrava de uma outra pessoa. E ele libera essa mulher, mãe do seu filho, com um pedaço de pão e um bocado de água. Em Gênesis 18, do versículo 23 ao 33, ele demonstra um empenho muito grande. Mas como pai, ele não demonstra o mesmo empenho no que tem a ver com o seu filho Ismael. Então, Abraão não era um exemplo de pai. Abraão comete erros sérios no seu chamado. Abraão comete erros sérios no âmbito da reconciliação. Abraão comete erros sérios no âmbito de paternidade. Pai de Ismael, ele é um péssimo pai para Ismael. E Abraão também é um péssimo marido. E o que eu vou falar agora é muito sério, mas eu preciso falar. Abraão é um péssimo marido. Você vai ver que em Gênesis 12, do 11 ao 16, Abraão ele faz algo com Sara terrivelmente... eu não sei como descrever isso. Mas eles vão passar por um lugar depois de haver chegado na terra e de Deus dizer, esta é a terra. Ele vai continuar uma caminhada, ele vai chegar em um lugar chamado Egito. E lá ele faz um acordo com Sara, diga que você é minha irmã. Porque se você disser que você é minha esposa, vão me matar e possuir você. Mas se você disser que é minha irmã, vão me preservar a vida. A parte de possuir você ia acontecer de qualquer jeito. O que Abraão vai dizer em Gênesis 12, do 11 a 16, podem estuprar você, mas eu vou me manter vivo. Podem fazer barbaridades com você, mas eu vou estar vivo por amor a mim. Faça isso, aceite esse acordo. Isso uma vez, irmãos, já é algo terrível. Mas isso aconteceu 2 vezes. Em Gênesis capítulo 20, no verso 2, acontece praticamente a mesma história. A segunda coisa que mostra que Abraão é um péssimo, mas um péssimo marido, é que Abraão não consultava a Sara sobre as coisas sérias que iriam acontecer. Se você ler Gênesis capítulo 22, que é a parte do sacrifício em que ele vai levar Isaac para ser imolado no Monte Moriá, você vai ver que no versículo 2 e 3, o que ele faz é levantar de madrugada. O que ele faz é juntar os seus servos, Isaac, e sair de madrugada. Ele não fala para Sara aonde vai. Ele não fala nada com Sara sobre Isaac, sobre os planejamentos no que tem a ver com Isaac. Abraão deixou Sara sozinha. Abraão deixou Sara sozinha sem ver Isaac.
Abraão deixou Sara sozinha, sem ver Isaque, até a sua morte. Eu não teria coragem. Eu acredito que nenhum de vocês que estão tendo acesso a esse vídeo teria coragem de fazer isso. A questão é que é só você fazer uma leitura simples que você vai conseguir entender. E alguns estudiosos chegam a dizer que essa separação durou de 24 a 27 anos, pela soma da idade em que Isaque tinha, e quando você lê o capítulo 23, a idade em que Sara morre. Em Gênesis 22, versículo 19, Abraão vai morar em Berseba. Em Gênesis 23, verso 2, Sara morre em Hebron, ou Kiriat Arba, depende da sua versão. E a Bíblia diz lá que Abraão veio lamentar a morte dela, chorar a morte dela. Da onde Abraão veio? De Berseba. De Berseba até Kiriat Arba são quilômetros de distância. São muitos quilômetros de distância. Quando a Bíblia diz, no capítulo 24, não me falha a memória, que quando Isaque se casa, ele vai chorar na tenda da sua mãe, o choro tem a ver literalmente com essa condição que foi imposta a ele, que ele não teve a opção de dizer não. Bem, Abraão não era perfeito nos nossos moldes, inclusive nos nossos moldes, quanto mais no de Deus. Abraão não era um exemplo de perfeição, não era o homem mais perfeito do mundo. Mas existe algo que Abraão iniciou. E se ser perfeito é ser molde, existe algo que Abraão iniciou e que outras pessoas também fizeram. E Deus honrou o que fizeram. Porque Deus, de fato, é um ser inexplicável. A soberania de Deus não se explica. Aos nossos moldes, o ser humano ele é medido pelo que faz. Nós olhamos e dizemos, não presta ou presta. Abraão, com certeza, nós podemos dizer, foi um homem que não prestou em muitos aspectos. Foi uma pessoa muito difícil em muitos aspectos. Uma pessoa completamente altruísta. Uma pessoa completamente egoísta. Uma pessoa que olhava muito para si em vários textos bíblicos. Mas quando nós olhamos para o molde que ele deixou, o primeiro homem a dizer o que disse, e deixou o molde para que pessoas futuramente falassem o que ele disse, nós vemos, se tem algo perfeito, é isso aí. Em Gênesis capítulo 22, verso 1, a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor, ali esse anjo está com letra maiúscula, então é uma cristofania, é um entendimento teológico que, quem sabe um dia nós explicaremos melhor aqui. Aparece para ele e diz, Abraão, e ele diz, eis-me aqui. É o primeiro personagem bíblico a usar essas palavras, eis-me aqui. Quando você lê o verso 11 do capítulo 22, quando ele está pronto para imolar o seu filho, o anjo do Senhor aparece a ele e diz, Abraão, Abraão. Ele diz, eis-me aqui. Um homem cheio de falhas, um homem cheio de erros, que diz, eis-me aqui. Quando você anda um pouquinho mais para frente, em Gênesis capítulo 31, verso 11, você vai ver um homem que era um homem completamente errado perante a sua família, um homem que passou o seu irmão para trás, um homem que usou de estratégia para tomar a primogenitura do seu irmão, para ganhar a bênção do seu pai. Um homem que realmente era errado. O seu caráter, ele era duvidoso. Mas quando ele ouve a voz de Deus, ele diz, eis-me aqui. Mesma coisa se repete sobre esse homem, Jacó, em Gênesis 46, verso 2. Jacó vai dizer para o Senhor, eis-me aqui. Em Êxodo capítulo 3, no verso 4,
Moisés ouve a voz do anjo do Senhor, do próprio Deus, vindo do meio da sarça, que pega fogo e não se consome. E quando ele ouve falar o seu nome, Moisés, o que ele responde é: eis-me aqui. Quem era Moisés? Um assassino, um fugitivo. Alguém que também não é molde para a gente, não é molde de perfeição para a gente. Mas diante do chamado de Deus, a resposta foi: eis-me aqui. Você tem Isaías capítulo 6, verso 8, quando Deus ali dá aquela visão completamente complexa, uma visão completamente cheia de argumentos, cheia de divindade. Isaías vê tudo e ele reconhece: minha boca é imunda, o povo que eu convivo tem a boca imunda, eu sou uma pessoa que minha boca é completamente suja, e os meus olhos viram o rei, a minha boca não presta. Mas quando Deus diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Atos dos Apóstolos vai mostrar um homem que de fato demonstra ser uma pessoa com certo medo, uma pessoa que olha para as aparências, uma pessoa que olha para a história. Um homem chamado Ananias, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 10. Atos capítulo 9, Deus ele pega Paulo de jeito no caminho em direção a Damasco. E quando Paulo está cego na casa de Judas, na rua direita, Deus fala com um homem chamado Ananias. Ananias, ele está lá, o nome dele é Saulo, eu tenho uma obra na vida dele. Ele fala: Senhor, mas esse homem, ele procura matar os cristãos, ele coloca os teus servos em prisões, Senhor. Ele é uma pessoa que não dá para fazer isso, ele é uma pessoa perigosa. Ananias demonstra ser uma pessoa receosa. Ananias demonstra ser uma pessoa que olha para a aparência das coisas, olha para a situação das coisas. Mas quando Deus chama Ananias, ele responde: eis-me aqui. Para terminar esse vídeo, eu quero deixar para você algo. Você também não é um molde de perfeição. Você é uma pessoa que peca muito. Eu sou uma pessoa que peco muito. Somos vítimas, réus e causadores do pecado. Causadores do erro. Sofremos, Lamentações 3,39, de que se queixa o homem dos seus próprios pecados. Sofremos, padecemos, passamos por situações complicadíssimas. Erramos, falhamos, decepcionamos a Deus, no sentido de não atendermos o seu chamado. Quando eu falo decepcionamos a Deus, não é que Deus foi pego de surpresa, é uma maneira para nós entendermos o que acontece. E sabe qual é a grande situação dessa? É que Deus está sempre chamando a gente. Sabe onde a gente mais erra? Quando a nossa resposta a esse chamado é outra. E não: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que você possa entender que os grandes homens da Bíblia, como Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, todos eles eram homens cheios de falhas. Elias, Eliseu, Josué, eram homens como nós. Tiago vai dizer: Elias era homem das mesmas paixões que nós, mesmos desejos, mas eles sempre diziam ao chamado do Senhor: eis-me aqui. Talvez você não cometa os mesmos erros que esses homens, mas você comete um erro muito grave, que é não responder ao chamado de Deus na sua vida. Que esse molde de Abraão sirva para você, em nome de Jesus. Amém? Se inscreva no canal, você que puder se inscrever, puder curtir os vídeos, compartilhar. Vamos recomeçar a caminhada aí de textos. Espero que Deus toque seu coração para que possa ter gente inscrita nesse canal, até para nos incentivar a continuar. Amém? Deus abençoe sua vida, seu ministério, em nome de Jesus. Nunca se esqueça, Deus é fiel. Amém? A paz do Senhor Jesus.